Agora que a gente viu o método do jacobiano, vamos fazer um exemplo de modo bem detalhado para ilustrar a aplicação desse método. Ou melhor, vamos fazer dois exemplos. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um exemplo mais simples para a gente se ambientar e no próximo vídeo vai ser um exemplo, digamos, um pouquinho mais emocionante. Então você tem o vetor aleatório x, cuja densidade conjunta é dada pela seguinte expressão: lambda ao cubo é elevado a menos lambda x1 mais x2 mais x3, se x1, x2 e x3 são positivos, e zero caso contrário. A gente vai definir um novo vetor aleatório y da seguinte forma: y1 é igual a x1, y2 é igual a x1 mais x2, y3 é x1 mais x2 mais x3. E eu quero encontrar quem que é a densidade do vetor aleatório y. Então, vamos escrever quem são as nossas funções g e h, tá? Para a gente ter em mente de modo bem detalhado. y1 é igual a g1 calculado em x, que é igual à primeira componente. y2 é uma função g2 calculada em x, que é a primeira mais a segunda componente. y3 é g3 calculado em x, que é o somatório das três componentes, tá? É bastante fácil a gente conseguir inverter essa função. Vamos ver se vocês concordam aqui comigo. Bom, agora eu quero escrever quem? x1, x2 e x3 em função de y1, y2, y3, tá? Bom, x1 já está pronto, né? x1 é escrito como uma função h1 de y, que é a sua primeira componente. É logo essa primeira equação reescrita de outra forma. Agora, quando eu tento escrever x2 como uma função h2 de y, olha para essa equação aqui em cima. A gente sabe que y2 é x1 mais x2. Só que eu sei que x1 é igual a y1. Então, ou seja, se eu pegar essa equação agora, que eu modifiquei com esse termo em roxo, e isolar os y de um lado, eu tenho que x2 é igual a y2 menos y1. E se eu olhar agora a terceira equação, ao tentar escrever x3 como uma função h3 de y, eu vou ter o seguinte, tá? Se eu tentar isolar x3 em função dos y, repara que esse termo x1 mais x2, pela minha equação de cima, é exatamente igual a y2. Ou seja, x3 eu consigo escrever como y3 menos y2. Então eu tenho agora já a minha função g, que leva o vetor aleatório x no vetor aleatório y, e a minha função h, que faz o caminho de volta. Bom, vamos tentar entender quem que é o nosso conjunto T, né? A imagem dessa função. Então eu vou chamar de S, seguindo a notação do exemplo anterior, o conjunto aonde x, né, assume seus valores, ou seja, é x pertencente a R3, tal que x1, x2 e x3 sejam quantidades positivas. Quando eu aplico a transformação T, com a transformação G, perdão, isso vai me levar no conjunto T, que é descrito pelo seguinte. Bom, a gente sabe que x1, x2 e x3 são positivos. Então eu tenho que ter x1 positivo, x2 positivo e x3, perdão, positivo também. Ok? Bom, x1 ser positivo me informa que y1 tem que ser positivo. x2 ser positivo me informa que y2 tem que ser maior que y1. E x3 ser positivo me informa que y3 é maior que y2. E esse é o meu novo conjunto T. Uma outra forma da gente fazer essa dedução é olhando direto aqui para como que a minha variável y é construída, tá? Nota que, e por y ser igual a x1, a restrição sobre y1 tem que ser a mesma. Como y2 é y1 somado com alguma coisa positiva, y2 tem que ser maior que y1.
E como y3 é y2 somado com alguma coisa positiva, y3 tem que ser também maior do que y2. Tá? Então a gente já encontrou a função g, a função h e o novo domínio do meu vetor aleatório. Para finalizar, basta que a gente encontre então quem que é o jacobiano. Tá? Lembrando, o jacobiano é o determinante da matriz dada por dhi dyj para ij indo de 1 até 3. Então, é o determinante da seguinte matriz. Derivada de h em relação a y1 dá 1 e em relação a y2 e y3 vai dar 0. Derivada de h em relação a y1 vai dar menos 1, em relação a y2 dá 1, em relação a y3 dá 0. Derivada de h em relação a h3 em relação a y1 dá 0. Derivada de h3 em relação a y2 dá menos 1. Derivada de h3 em relação a y3 dá 1. E, como essa matriz ela é diagonal, o determinante dela se resume ao produto dos elementos na diagonal. Portanto, esse determinante é igual a 1. Tá? Ou seja, a gente interpreta que essa mudança de variáveis ela não modifica tanto assim a geometria do nosso domínio, no sentido que ela não distorce distâncias. Tá? Então, com essas informações, eu já tenho quem que é a minha densidade do meu vetor y de interesse. Fy de y vai ser igual a quem? Eu vou pegar a expressão para x, lambda3 é elevado a menos lambda, que multiplica quem? x1 mais x2 mais x3. Mas lembra que eu não posso mais ter x1, x2 e x3. Eu quero ter só os y respectivos. Então, eu apago, substituo x1 por y1, substituo x2 por y2 menos y1 e substituo x3 por y3 menos y2 e multiplico pelo jacobiano, que nesse caso é 1, não vai fazer diferença. Você olha para essa fórmula, você cancela y1 com seu negativo, y2 com o seu negativo, e o que vai sobrar aqui é lambda3 é elevado a menos lambda y3 para y1 maior que 0, menor que y2, menor que y3 e 0 caso contrário. Tá? Tinha outra forma mais fácil de você encontrar esse y3 dentro do expoente. Basta você notar que, ora, você está somando x1 mais x2 mais x3 aqui dentro. E a sua mudança de variáveis já te diz que isso é y3. Eu optei por fazer desse jeito, que em geral nada te garante que vai ser simples assim enxergar essa substituição. Então, a resposta final desse exercício é isso daqui. Tá? Essa densidade nova é dada por essa expressão. Tá? Uma nova fórmula que só depende dos y, não depende mais de x, associada a um novo domínio. Então, eventualmente, quando eu pedir para vocês calcularem densidade de um vetor aleatório, a resposta que eu espero é algo desse tipo. Tá? A informação completa, junto com todo esse desenvolvimento que a gente acabou de fazer. Como eu falei no começo, apesar desse exemplo ser relativamente simples, ele contém toda a filosofia do que a gente vai utilizar quando a gente estiver aplicando o método do jacobiano. Mas vamos ver agora no próximo vídeo um exemplo um pouco mais emocionante.